Que bom, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Segura um pouquinho, Fabrício, eu te aviso aqui. Filipenses, capítulo 4, nós vamos pensar hoje sobre isso. Eu não sei como você está, eu estava orando ali, enquanto Paulo César fazia aqui a ceia, e eu estava pensando, igreja é uma coisa tão preciosa, não é? Às vezes você está sentado aqui, e seu coração está pesado. Se eu perguntasse aqui, várias pessoas iam levantar a mão. E iam dizer, meu coração está pesado. Alguns iam ficar com vergonha de levantar a mão. Porque é assim mesmo. Você não veio para cá para aliviar o seu coração. Você não veio para o culto para poder sair daqui mais feliz. Porque às vezes você tem que sair daqui mais triste. Ah, pastor, que absurdo. Não. Às vezes é a tristeza que vai fazer você refletir. É a dor que faz a gente crescer muitas vezes. Não é necessário sempre ter a dor, mas algumas vezes a dor é importante. Então se você está aqui triste, seu coração está carregado, presta atenção. Deus trouxe você aqui hoje, porque tem uma palavra para falar com você. Deus quer falar algo ao seu coração. E se você está feliz, que bom. Então se alegre, porque a vida não é uma coisa assim linear. A vida é assim, a gente está em cima, a gente está embaixo. Eu falei com uma criança ontem lá em casa, a vida é assim, a gente está em cima, a gente está embaixo, a gente está em cima, a gente está embaixo. Olha como é que minha mão continua subindo. A gente está em cima, a gente está embaixo, a gente está crescendo. Nos altos e baixos da vida a gente tem que crescer. Ninguém pode ficar igual. Ninguém pode entrar num culto desse aqui e ficar igual, porque você veio para cá para ser transformado. E só tem um jeito disso acontecer. Só tem um jeito, adolescentes, todos aqui hoje me ouvindo. Só tem um jeito das coisas mudarem dentro de nós. A gente precisa querer. Você precisa querer. Você precisa abrir seu coração. Muitas vezes você vem para cá com o coração triste e você fecha. Você não está aberto a crescer, a ser corrigido, até levar um puxão de orelha se for preciso. E de vez em quando eu dou uns puxões de orelha. Porque às vezes é preciso dar um puxão de orelha. De vez em quando eu choro junto com você, a gente ri junto, a gente se diverte. Mas abra seu coração. Presta atenção naquilo que Deus vai falar com você hoje na Bíblia. Não no que eu vou falar só, mas o que a Bíblia e o Espírito de Deus vai produzir no seu coração. A Bíblia diz no Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Vem para o culto com um coração contrito e quebrantado e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu quero compartilhar com você hoje algo que é de suma importância para todo mundo que já segue a Jesus, para todo mundo que já seguiu e que abandonou a Jesus e que às vezes está no culto. Tem gente que está no culto, mas abandonou Jesus. Virou as costas para Jesus, mas está no culto. Seja bem-vindo. Que o Espírito fale ao seu coração, se você abandonou Jesus. Ele nunca abandonou você. Ele nunca vai te abandonar. A hora que você quiser, Ele vai cuidar de você. Basta que você queira. E a minha primeira pergunta para você hoje, para a gente começar essa conversa é: o que é que geralmente você faz quando recebe uma notícia boa? O que você faz quando chega aquela notícia boa? Uau! Alguém quer compartilhar aí? Estamos ali para o Instagram. Você recebeu uma notícia boa, o que você faz? Yes! Uau, passei na faculdade! Yes! Vou viajar! Nós vamos de férias! Que bênção! Vou conhecer aquele lugar que eu sempre quis conhecer. Vou lá para Atenas. Vou lá para Grécia. E quando você recebe uma má notícia, o que você faz? Baixa a cabeça, Manuel? O pessoal do Instagram, Manuel falou baixa a cabeça. Às vezes você fica frustrado. Você briga, fica com raiva. Fica nervoso, chateado. Eu disse na semana passada, está nervoso, irmão? Vai pescar. Calma seu coração.
Às vezes você recebe uma notícia má, você entra para o seu quarto, você fecha sua porta e você fica chorando, reclamando, lamentando a vida. É assim que a gente é. E não precisa esconder, não. É assim mesmo. O título da minha mensagem hoje, Fabrício, agora você coloca para nós aí. É aprendendo a viver em toda e qualquer situação. O que é que a gente vai fazer quando as coisas dão certo? É tão bom, não é? Quando você faz um programa, quando você organiza alguma coisa e dá tudo certo, não é? Amanhã completa 12 anos que eu e a Darcy assumimos essa igreja como pastores. 12 anos. E deu muito mais errado do que certo. Por culpa nossa mesmo. Foram muitos desafios. Eu estava refletindo hoje, orando e falando, uau, 12 anos como pastores dessa igreja. Assumimos em 2 de julho de 2011. A igreja tinha 4 anos e 4 meses. Era um bebezinho. Agora é adolescente. Olha aí. É uma igreja adolescente, não é? 12 anos. 16, né? Indo para o 17 esse ano. Mas a gente está aqui há 12. O que a gente faz quando as coisas dão... Como lidar com os problemas do dia a dia, meu irmão? Como é que você vai encarar o seu trabalho na segunda-feira? Aquele chefe enjoado, chato, que fica pegando no seu pé. Como é que você vai encarar uma coisa que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, mas você tem que ir fazer? Como é que você vai lidar com a sua vida, com as dificuldades, com as agruras da vida? Eu quero falar com você hoje em Filipenses, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia. Passa para mim, Fabrício. Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Está escrito assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para trazer luz à sua mente e ao seu coração baseado nessa palavra. Ore aí, você e Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse culto essa noite. Muito obrigado por partilhar conosco o seu coração. Por essa ceia, pelos cânticos, pelas orações, por cada pessoa que veio a primeira, a segunda ou a centésima, a milésima vez aqui. Que o teu Espírito Santo possa encontrar um lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que essa palavra caia em terra boa e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Eu oro porque eu sei que o Senhor está ouvindo e eu sei que o Senhor responde. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é reconhecida e muito falada sobre ser a carta da alegria, a carta da gratidão. Paulo recebeu a ajuda dessa igreja mais de uma vez e Paulo
estava muito feliz por tudo que eles tinham feito por ele. Então ele escreve essa carta ainda em Roma, numa prisão em Roma, no ano 61 ou 62, por ali. Com a ajuda do Timóteo, Paulo escreve essa carta. E os estudiosos dizem que a carta foi fundada por ele mesmo, em Atos 16, você vai encontrar lá o relato. A segunda viagem missionária de Paulo, ele funda a igreja de Filipos, a primeira igreja na Europa, lá na Macedônia, o sudeste da Grécia, da Europa. No sudeste da Europa, nordeste da Grécia, por ali, nos Balcãs, naquela região antiga Iugoslávia, ali estava a igreja de Filipos. E Paulo escreve essa carta para agradecer pelas ofertas e para encorajar a fé daquele povo que estava ali em Filipos. Havia ali uns problemas e Paulo queria ajudá-los a resolver aqueles problemas. Ele escreve essa carta como se ele estivesse falando com os amigos mais chegados dele. Porque ele passou um tempo lá, ele plantou aquela igreja. Depois que Lídia e o carcereiro se convertem, aquela igreja nasce. Lembra do carcereiro em Atos 16, 31? O que eu vou fazer, Paulo? Ele queria se matar e Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí o cara se converteu, e a família veio, e Lídia também veio, vendedora de púrpura, veio, e a igreja de Filipos nasceu. Paulo então, lá no século I, escreveu para encorajar aquele povo que estava ali a viver uma dificuldade. Nada mudou, meus irmãos, nada mudou. Essa carta hoje também, esse texto que nós lemos aqui também, serve para encorajar seu coração, para fortalecer você, para dizer para você que você precisa continuar olhando para Jesus. É com Jesus que você vai vencer. Não tem nada nesse mundo que possa derrotar o Senhor Jesus. Como eu e você somos filhos dele, ele vai continuar conosco e não tem nada que nos vai deter. Nós estamos preparando a segunda geração para chegar no coração da cidade de Oxford. Esse é um dos nossos alvos. A segunda geração está sentada aqui esta noite. São os adolescentes. Eles falam a língua, eles conhecem a cultura. Vocês vão conseguir fazer o que nós não conseguimos fazer. São vocês, jovens e adolescentes que estão me ouvindo aqui, são vocês que Deus está levantando para levar luz a essa cidade perdida. As pessoas lá fora não têm esperança, elas não sabem o que vão fazer, mas vocês podem e devem aprender sobre a palavra de Deus e ir para fora, para a escola onde vocês estudam, para o bairro onde vocês moram e levar o sal e levar a luz para aquele lugar. Não precisa sentir peso sobre isso, alegria, sintam-se felizes, porque Jesus vai usar vocês, cada um de vocês, jovens e adolescentes. E nós também, os mais velhos, vamos ser o suporte para eles, a mão que ajuda, o braço que consola, o apoio que vocês precisam estará em nós, os pais, as mães, os tios, as tias, os avós e as vós. Agora, nesse texto que nós estamos lendo aqui, Paulo está dizendo que havia passado por necessidades. Você está passando por necessidade? Você está precisando de alguma coisa? Paulo dizia que ao passar por necessidades, enfrentar diversos desafios, ele ainda assim estava contente. Não tem um problema aqui não, meus irmãos? Como que uma pessoa passa por problema, por dificuldade e fica contente? Você também é assim? Você passa por problema, por dificuldade e fica contente? Como é que é possível? Qual que era o segredo? Como viver contente em qualquer situação, como o apóstolo Paulo diz para nós hoje? Como é que você e eu vai viver contente em qualquer situação? Como podemos conseguir um estado de espírito positivo? Como é que nós vamos estar bem diante da tribulação? Veja o que Paulo diz aqui no final do versículo 11. Coloca para mim, Fabrício. Ele diz assim: aprendi a viver. Ele começa
No final do versículo 11 ele diz assim, olha, eu aprendi a viver. Existem pessoas que já têm uma idade avançada. Existem pessoas que já deveria ter aprendido a viver, já deveria ter juízo, mas ainda não tem. Existem pessoas que já passaram por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas lutas, mas ainda não aprenderam a viver. E Paulo está dizendo para você e para mim essa noite, eu aprendi a viver. Eu já passei por algumas dificuldades na vida e eu aprendi a lidar com elas. Eu aprendi a enfrentar os problemas de cabeça erguida. Eu matei no peito, eu assumi a responsabilidade. Muitas vezes a gente não cresce na nossa jornada como homem, como mulher, como ser humano, como cidadão, como estudante, como professor, como pai, como mãe. Muitas vezes você e eu não crescemos, jovens e adolescentes que me ouvem aqui, porque nós terceirizamos a culpa. Colocamos a culpa das nossas frustrações, das nossas dificuldades e dores para os outros. Ah, foi a culpa da minha menina, da minha colega da escola, que não me ajudou. Ah, eu não fiquei bem no exame porque eu não tive tempo. Ah, e nós andamos aí com a síndrome do Adão. Foi a mulher que tu me destes. Como você já sabe. Meu irmão, minha irmã, a responsabilidade para viver bem, para acertar bem, para funcionar bem, a responsabilidade do seu sucesso e do meu sucesso, a responsabilidade do seu fracasso e do meu fracasso é somente minha e sua. Não terceirize a culpa, assuma a responsabilidade. E sabe o que eu faço? Quando eu passo por uma dificuldade, um problema, uma luta, uma situação complicada, eu peço perdão a Deus por não ter entendido às vezes que Ele me falou para não entrar naquele lugar, para não fazer tal coisa, para não assumir tal compromisso. Eu peço perdão a Deus e eu continuo a caminhar com Ele. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os seus e os meus pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então só tem um jeito para resolver o problema do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha, porque pecar é errar o alvo, a palavra grega hamartia, errar o alvo, eu peco porque eu erro o alvo. Deus tinha uma direção e eu peguei outra. Deus queria que eu fizesse tal coisa e eu fiz outra. Deus falou comigo no louvor, na pregação, na oração, na música, e eu não entendi, eu não obedeci. Eu escolhi baseado nas minhas próprias vontades, eu não olhei o que a palavra de Deus dizia. Se você precisa tomar uma decisão na próxima semana, eu quero te ajudar. Você precisa fazer 3 perguntas antes da decisão. 3 perguntas antes da decisão. Adolescentes, façam comigo assim, ó. 3 perguntas antes da decisão. Vamos lá, adolescentes. 3, leva mãozinha para cima. 3 perguntas antes da decisão. Vamos falar junto? 3 perguntas antes da decisão. Os adolescentes escondidos ali. 3 perguntas antes da decisão. Primeira pergunta. Aquilo que eu vou decidir está de acordo com a palavra de Deus? A decisão que eu vou tomar está baseada na Bíblia? Tá? Namorar um rapaz que não é cristão, tá na Bíblia isso? Não tá na Bíblia isso. Não namore um rapaz que não é cristão, não vai ser bom para você. Ele pode ser lindo, maravilhoso, mas se ele não tem compromisso com Deus, uma menina que é linda, maravilhosa, cheirosa, agradável, não tem compromisso com Deus, espera, ora, deixa Deus falar com ela primeiro, deixa ela se converter de verdade, deixa ele se converter de verdade e entregar a vida dele a Jesus. A segunda decisão, a segunda pergunta para a escolha, para uma escolha bem feita.
Isso que eu vou fazer agrada a Deus? É da vontade de Deus? Traz glória ao nome de Deus? Engrandece o nome de Deus? Ou não? É só para eu poder me sentir bem. É só para eu ganhar alguma coisa. E a terceira pergunta. Eu tenho paz para tomar a decisão? Ou eu estou incomodado? Ou eu estou assim, preocupado? Eu não estou bem com isso. Eu tenho paz no meu coração para fazer essa escolha? Então tem que honrar a Deus, tem que engrandecer o nome de Deus. Se não engrandecer o nome de Deus, foge disso. Foge, não é de Deus, foge. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, meu irmão. Foge. A segunda tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, se tem alguém falando alguma coisa com você contrário à Bíblia, não vá nesse caminho, não vá na conversa desses coaches baratos que o Brasil vende para você. Não vá nessas conversas fiadas desses meninos que não sabem nada, que não viveu nada. Procure gente cabeça branca, procure gente experiente, gente que vive o que prega e que prega o que vive. Vai ficar atrás de coach. Ai, chegou o coach aqui em Londres. Coach, é só coach, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum com eles, mas toma cuidado. Se o coach for cristão, se o coach tiver vida com Deus, escute o coach. Aí escute o coach. Mas não porque ele é coach, mas porque ele é um homem de Deus e ele é uma mulher de Deus. Aí você escuta. Porque é verdade, tem uns coaches de Deus, não tem? Aqui na Inglaterra não temos problema com a palavra, porque coach é treinador. Mas no Brasil, coach virou pejorativo. Quando você fala, porque tanta gente se aproveitou, porque coach é uma coisa séria, mas tanta gente se aproveitou do termo coach, todo mundo quer ser coach. Há uns anos atrás, o rapaz veio conversar comigo, era coach, tomou um café aqui no Costa, e falou, não pastor, porque eu sou coach, e eu fiz assim, né? Sou mineiro, já fiz assim no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é assim. Falei assim, tá, você é coach, tá bom. E eu queria ir na sua igreja, eu queria falar com as pessoas, eu queria ensinar sobre o coach na sua igreja. Eu falei, tá bom, ensinar sobre o coach na minha igreja. E ele falou. E eu falei, tá bom, já entendi. Quantos anos de crente você tem? Quantas vezes você já leu a Bíblia? O que você sabe de Deus? Não, pastor, me converti tem 3 meses. Deu vontade de rir na hora, eu segurei, né? Fiz como você, segurei. Falei assim, 3 meses. Pensei e falei assim, vamos fazer o seguinte. Depois que você lê a Bíblia pelo menos 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, você volta. Você falar na minha igreja. Ele parou, ficou olhando assim para mim, não entendeu nada, eu não expliquei também. Falei, comece em Gênesis, ou eu prefiro que comece em João. Eu prefiro que comece em João, porque Gênesis é Velho Testamento, se não entender o Novo, não entende o Velho. Mas eu falei para ele, comece em Gênesis e vai até o Apocalipse. Depois você volta de novo e vai de novo. Da terceira vez que você entender algumas coisas, você volta para você dar o seu treinamento de coach, para você falar para o pessoal da igreja. Aí ele foi embora, e eu também. Eu acho que ele não leu, porque ele nunca mais voltou. Se ele tivesse lido e voltado, eu ia falar, ok, vamos agora às perguntas do que você leu. Paulo diz que aprendeu a viver. E a primeira lição que a gente tira do texto, meus irmãos, é que contentamento, satisfação, aquilo que Paulo está dizendo para nós do contentamento, não é aprendi a ficar feliz, aprendi a viver contente, é aprendi a ficar satisfeito, aprendi a administrar a vida do ponto de vista de Deus, aprendi a lidar com os problemas e as dificuldades que eu vivo, de acordo com aquilo que Deus faz comigo e me ensina. Você e eu só vamos aprender a viver depois de passar por alguns problemas. Não tem jeito. Não tem como aprender a viver de verdade sem passar por lutas, por dores, por sofrimento, por dificuldade. A gente só cresce de verdade nas lutas. Eu podia te contar
umas 150 lutas nesses 12 anos ou mais. Eu podia anotar para você assim, 150 lutas aqui na igreja com os irmãos, problemas, dificuldades, dores, lutas, desentendimento, palavra mal compreendida, comunicação mal feita, muita coisa, deu mais errado do que certo. Pela graça de Deus, amanhã completamos 12 anos, estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Eu não tenho tristeza nenhuma, pelo contrário, eu tenho um prazer, uma alegria de estar aqui com vocês. É uma satisfação tremenda poder pastorear essa igreja e estar aqui com vocês. Minha esposa, graças a Deus, está bem, estava orando aqui, você que não conhece, ela que orou aqui depois do louvor. Minha filha estava ali na live, está por aí também. Cadê ela? Está ali. E está bem, chegou aqui com 11 meses, hoje tem 12 anos. Está uma bênção e está melhorando. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver, e você e eu precisamos aprender o segredo para viver. Qual que é o segredo para viver então? Meus irmãos, enquanto a maioria das pessoas aprendem a se tornarem fechadas, desconfiadas, com medo, inseguras, sem saber o que vão fazer, a maioria das pessoas estão aprendendo a viver assim, são amargas com a sua experiência da vida. Paulo está dizendo que ele viveu as mesmas experiências e ele estava contente, ele estava satisfeito, ele estava alegre, ele sabia o que era viver a vida que Deus tinha colocado diante dele. Como que Paulo faz isso? Paulo considerava as experiências boas e ruins uma oportunidade para aprender. Muitas vezes você vive uma situação ruim e você não consegue tirar coisas boas dela. Muitas vezes você está vivendo uma situação ruim, você só olha para o ruim, você só fica apontando o que não deu certo, o que ficou errado, o que podia, que não está bom. Você precisa aprender a viver, a olhar para as dificuldades que Deus colocou diante de nós e a crescer nelas, aproveitar essas dificuldades para lidar com as dores. Muitas vezes a gente tem dificuldade com pessoas. A gente encontra uma pessoa que parece um pouco com a gente, e a gente tem raiva, porque a gente vê o pior de nós na pessoa. Toda vez que você encontrar uma pessoa que te der esse frio no coração, presta atenção. Essa pessoa tem algo a te ensinar. Aquele frio no estômago. De vez em quando eu encontro alguns assim, que me irritam demais. Por quê? Porque eu me vejo nelas, mas eu vejo o pior de mim nelas. Elas são igual a mim, mas eu foco no pior. Então eu aprendi a viver, observando essas pessoas que me irritam, observando essas pessoas que levantam perguntas para mim, que trazem tristeza ao meu coração. Eu aprendi a observar essas pessoas e aprender com elas. Não é fácil. Não tem nada fácil na vida com Deus. Se alguém te falou, vem para Jesus e tudo está resolvido, mentiu para você. Enganou você. Vem para Jesus porque agora começa uma nova história. Vem para Jesus que as coisas vão realmente acontecer na sua vida. Você vai se ver como você realmente é. E Deus vai começar a revelar as suas mazelas, as suas tristezas, as suas dificuldades, a sua mente suja e imunda. Deus vai começar a limpar. E quando a gente começa a limpar uma coisa que está muito suja, vai doer um pouquinho, tá? É igual dentista. Quando você está com muita cárie, o motorzinho começa a entrar. E de vez em quando dói. Mas quando termina, está limpinho, cheiroso. Você dá aquela bochechada, joga aquela água suja fora, vem aquela água limpa e seu dente fica cheiroso, gostoso. É ou não é? Então, irmãos, será que não nos está faltando essa noite uma atitude de aluno para viver a vida? Uma atitude de aprendiz, de discípulo? Tem muita gente que gosta muito de ensinar, mas a gente tem que aprender a aprender. A gente só vai ensinar depois que a gente aprendeu.
Tem muita gente que fala, mas não sabe o que está falando. Quer ensinar uma coisa que não sabe. Viva primeiro, passe pela dificuldade primeiro, coma um bocado de sal primeiro, aprenda a lidar com o relacionamento conjugal, com a sua esposa, com o seu marido. Os pais que não têm filho adolescente amam criticar os pais que têm filho adolescente. Cresce, meu irmão. A hora que seu filho tiver com 12, 13 anos, você vai ver. Não é fácil. A cabeça deles muda. E você tem que aprender a lidar com eles. Então você que é mãe aí de criança ainda, para de apontar o dedo para os pais que têm filho adolescente. Porque os meninos são outra coisa agora. É outro mundo, seu filho. E se você, presta atenção, Deus está falando com alguém. Se você não fizer o trabalho desde pequenininho, se você não colocar uma semente lá no coração do seu filho quando ele tiver 2, 3, 4 anos, quando ele tiver 10, 11, 12, você não vai conseguir lidar com ele ou com ela. Vai ser muito mais difícil. Você vai precisar de muito mais graça de Deus. Mas se você conseguir de cedinho, de manhãzinha, logo no início, colocar uma semente no coração dele e dela, ler a Bíblia com o seu filho, orar com o seu filho. Se o seu filho vê você lendo a Bíblia, ai meu Deus, agora pastor, por que você foi falar isso? Tem muita gente que quer que o filho leia a Bíblia todos os dias, mas não lê a Bíblia todos os dias. Ô irmão, eu vou falar isso com muita calma agora. Estou mexendo num vespeiro. Tomar até água. Como é que você vai querer que o seu filho cresça sendo um homem de Deus ou mulher de Deus, se você não é um homem de Deus ou mulher de Deus? Como é que você quer que o seu filho seja uma pessoa que vem para a igreja, que vem para os cultos, que tem gosto em estar aqui, que vai servir no criativo, ou no louvor, ou no upside down, ou em qualquer lugar? Como é que você quer que o seu filho ou a sua filha faça diferença nesse mundo, se você, criatura, não lê a sua Bíblia, se você não passa tempo com Deus, se você não traz o seu filho para o culto, se você não incentiva seu filho, se você não toma cuidado com o que você fala, com o que você vê, aonde você vai, com o que você assiste? Como é que o seu filho vai servir a Jesus assim? Não vai. Seu filho não vai. Sua filha não vai. Se você, pai, não dá o exemplo, seu filho e sua filha não vai. Agora, meninos, tenho que falar para vocês. Não fique esperando que o pai e a mãe façam tudo, não. Porque vocês já não são mais crianças. Vocês já foram batizadas, já passaram pelas lições do batismo, já estão na salinha já há uns 3, 4 anos, já sabem o que tem que fazer, então façam. Para de ficar empurrando com a barriga. Para de ficar fazendo de conta que quer servir a Jesus. Se você não quer servir a Jesus, vai embora. Ninguém está te obrigando, não. É ou não é? Você não quer, não? Eu sinto muito por você. Porque não tem lugar nenhum no mundo. Eu tenho 50 anos de idade. Já estou uns 25 andando com Jesus. Não encontrei. Já estive lá na balada. Já passei por lá. Não encontrei nada que preenchesse o meu coração como Jesus preencheu o meu coração. Não existe. Não existe ninguém com tanto poder assim para trazer paz. A paz que você precisa, jovem, mãe, pai, a paz que você procura não está na bebida, não está na droga, não está no vape, não está no sexo ilícito. A paz que você procura está em Jesus. É só Ele. É só Jesus que enche o seu coração. E eu estou falando de 25 anos de experiência andando com Jesus dia após dia. Eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesses 25 anos que eu ando com Jesus, você sabe o que eu mais aprendi? O que eu mais aprendi? Quão limitado eu sou. Quão pequeno eu sou. Quão fraco eu sou. Quão diminuído eu sou. O quanto eu preciso de Jesus diariamente na minha vida. Você me vê aqui pregando, né? Falando, pregando,
PowerPoint, pastor da igreja, mas eu sou exatamente igual a você. Eu sou um homem pequeno, carente do amor e da graça de Deus. Então eu sempre digo aqui, a oração que você fez ontem, ela não serve para hoje. O tempo que você passou com Jesus ontem, não serve para hoje. Hoje você precisa ter tempo com Jesus. O tempo que você passou aqui com Jesus hoje não serve para amanhã. Amanhã você precisa ter tempo com Jesus. E não venha me falar que você não tem tempo. Porque igual a mim, você tem 24 horas para viver. Porque quem faz o tempo é a gente. Ou a gente fica na Netflix, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou em qualquer outra coisa, ou a gente separa um tempinho para estar com Jesus, com a palavra de Deus. Se você quer uma dica, Filipenses, excelente livro para ler. Há 3 semanas eu terminei Filipenses e comecei Colossenses. Cada semana um livro da Bíblia diferente. Eu mando mensagem para os irmãos e falo, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ouça o Rota 66, o comentário, leia o Warren Wiersbe no comentário, ouça a sua Bíblia. Todo mundo que está lendo a Bíblia, todo mundo que está gastando tempo com Deus, está crescendo espiritualmente. E a gente consegue ver quem é. Desculpa te falar isso, me desculpe ser tão rasgado assim. A gente vê quem está crescendo, quem está lendo a Bíblia, quem está desenvolvendo, quem está aprendendo, quem está ganhando maturidade, e a gente também vê quem não está lendo a Bíblia, quem não está crescendo, quem não está amadurecendo. A gente vê. Eu e os seus irmãos, os meus irmãos veem. Então não passa vergonha não. Passa vergonha não. Começa a ler sua Bíblia. Começa a separar tempo com Deus. Chama a família. Fala, família, vamos ler a Bíblia. Ah, pai, vamos ler a Bíblia. Eu leio e vocês escutam. E na semana que vem, vocês leem e eu escuto. Pai, é responsabilidade sua. Você é o sacerdote daquela casa. Não deixa a sua mulher tomar o seu lugar. É você o pai da família. Assuma a sua responsabilidade como pai da família. E leve a sua família a uma vida espiritual. Você é o sacerdote. É você, pai. Vou falar de novo. É você, pai. Como é que você reage ao sofrimento? Quando você está sofrendo, o que você faz? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, Paulo diz, a tribulação, o sofrimento, produz perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo vai continuar, clica aí para mim. Meu irmão, me dá mais 15 minutos. Júnior, me ajuda aí. Paulo diz, aprendi a viver contente. A palavra contente ali é satisfeito. Algumas Bíblias dizem adaptado. Paulo vai dizer que ele aprendeu. Ele estava dizendo que é possível conservar serenidade. É possível controlar a situação, ter autonomia. De onde vem a palavra contentamento? Vem de autonomia, a palavra grega autarquês, vem de autarquia ou autocrata. Paulo está dizendo que ele aprendeu que é possível conservar serenidade, controlar a situação, ter autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando. É como se Paulo estivesse dizendo assim para você e para mim essa noite: aprendi a ter o controle. Aprendi a manter o controle. Talvez você está perdendo o controle. Talvez sua vida está indo numa direção ruim. Talvez você está passando por dificuldades, você não está conseguindo entender. Você ouve aquilo ali, mas como é, pastor, que eu vou aprender a viver contente, satisfeito, adaptado? Como é que eu vou ter essa autonomia na minha vida?
Meus irmãos, se você puder, acompanhe comigo, clica para mim aí. Meus irmãos, é para você e para mim essa palavra, hein? É uma profecia. Logos, palavra logos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, porque uma pessoa que é madura, uma pessoa que é íntegra, é uma pessoa sábia. Por isso o Tiago, agora é o Tiago que está escrevendo, ele vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Paulo diz que a tribulação produz perseverança. Tiago diz que a prova da sua fé produz perseverança. É Bíblia explicando Bíblia. A Bíblia é assim. Se você souber ler, a Bíblia te explica a própria Bíblia. E não tem dúvida. Nada vai contra. Tem umas pessoas que não entenderam isso e às vezes ficam brigando com o Paulo e com o Tiago. Não precisa brigar não. Dá mais um clique aí. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sempre digo aqui na igreja, e vou repetir para você nunca esquecer, não existe problema grande demais que Deus não possa resolver. Você está precisando de um milagre? Ele é difícil? É complicado para você? Não existe problema grande demais que Deus não possa resolver. Mas também não existe problema pequeno demais pelo qual Deus não possa se importar. Eu já contei aqui, mas para ilustrar, eu estava lá em Sintra, indo para Lisboa. Nós moramos em Portugal 11 anos antes de vir para cá. Então, 11 em Portugal, 12 aqui. Já estamos fora do Brasil há 23. E aí eu estava lendo um livro e eu sempre li o jornalzinho de manhã. Mas eu esqueci de pegar o jornal. No metrô, né? Lá é metro em Portugal, eles dão um jornal. Eu esqueci de pegar. Aí eu saí do metro e falei assim, ô Jesus, esqueci o jornal, arranja o jornal para mim. Eu falando com Jesus. E comecei a descer as escadas do Rossio. Quem conhece o Rossio aí vai saber. São muitas escadas. Eu estou descendo as escadas do Rossio e de repente eu escuto uma voz assim suave no meu coração que dizia, ô filho, eu amo você. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou pedindo para Deus me arranjar um jornal. Que egoísta que eu sou. Tanta gente passando problema aí fora, gente morrendo, gente sofrendo, e eu pedindo para Deus me arranjar um jornal, eu ocupando Deus com o meu egoísmo. Eu comecei a ficar triste. E eu falei, Senhor, não quero mais jornal, não preciso, eu estou envergonhado de estar pedindo ao Senhor uma coisa dessa. E o Espírito soprou. Quando o Espírito Santo fala, ele não fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. É dentro da gente. E ele é doce. Ele é suave. Se está falando com você, não é Deus. Esse sou eu. Esse aí sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu sou o cachorro do pastor. O sumo pastor Jesus. É quando o Espírito Santo fala, é suave, é doce, é agradável. Sabe? Cai como uma luva. Você fica em paz. Aquilo vai chegando e você pode testar com as 3 perguntas que eu te falei. Honra a Deus, é da Bíblia, tenho paz, é de Deus. Aí eu falei, mas o Senhor continuou. Ô filho, eu amo você, você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer e grande alegria. Eu preguei semana passada, está no YouTube se você quiser assistir. Aí eu falei assim, ô Senhor, e eu entendi o Espírito Santo falando para mim assim, você vai entrar no metrô e vai ter um lugar e vai ter um jornal. Meus irmãos,
eu fiz a mesma cara que você fez aí para mim. Será que eu estou ficando doido? Vai ter jornal? Aí eu fui andando e eu parava e falava assim, será que vai ter jornal? Vai ter lugar? Será que é Deus que está falando comigo? Será? E fiquei naquela dúvida. O professor Luiz Saião disse que quem não duvida é porque não tem fé. Porque a fé e a dúvida estão ali, uma do lado da outra. Não tem jeito. Não fica preocupado não, a gente duvida mesmo. Mas você não pode se manter na dúvida. A fé tem que sobressair a dúvida. A fé tem que vir para cima. Eu creio, Deus vai fazer. E eu fui, entrei no metro, fechei o olho, porque eu fiquei com tanto medo de sei lá o quê. Entrei, fechei aquele monte de gente. Quando eu abri os olhos, ali na minha frente estava um lugar, estava um jornal. Deus se importa com você por uma coisa pequena. Ele não precisava me dar um lugar e um jornal. Eu pedi um jornal, ele me deu um lugar e me deu um jornal. Ah, foi coincidência, mas eu pedi um jornal. Foi Deus que adicionou o lugar. E eu sentei, peguei o jornal e comecei a chorar. O homem do lado olhou e falou, a notícia é ruim, o menino já está chorando. Ele não entendeu nada, e eu chorava. Esse é o jornal. Eu nem li o jornal naquele dia, meus irmãos, porque o toque de Deus no meu coração foi tão grande. E eu estou dizendo para você hoje, jovens, adolescentes, os sonhos que vocês têm, Deus se importa com eles. Então sonhem em ser alguém grande, sonhem em conquistar, sonhem em fazer o que seus pais não conseguiram fazer, mas que estão lutando para que vocês façam. Jovens, sonhem, querem ser jogador de futebol, sonhem com as conquistas que Deus tem para vocês. Sonha, menino, sonha, menina, porque Deus pode realizar o seu sonho. Deus pode fazer, sim, aquilo que você deseja. Deus pode te fazer crescer, conquistar, fazer diferença onde você está. Mas não esquece de uma coisa, Deus só faz isso no tempo dele. E Deus só faz isso do jeito dele, não é do seu jeito, não é a hora que você quer. Não é, essa geração é fast food. Não é, eles comem e jogam fora, eles ganham e já não querem mais. Não é isso. Deus tem um tempo e tem um jeito para trabalhar. E Ele vai fazer. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na hora da humilhação, na hora da exaltação, na hora da fartura, na hora da fome, na hora da abundância, na hora da escassez. Mas como é que você vai viver contente em qualquer situação nessas horas? Dá mais um clique aí para a gente ir embora. Como é que você e eu vai viver contente em qualquer situação? Só por causa de Jesus. No versículo 13, Paulo dá a dica para você e para mim essa noite. Paulo conseguiu sim viver no meio da luta e da dor. Paulo conseguiu sim passar pelas dificuldades, porque ele confiou em Jesus. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se você quiser aprender a viver contente em qualquer situação, você vai ter que buscar forças em Jesus. Você vai ter que ler o versículo 13 em casa, escrever e deixar lá na porta da sua geladeira, para você se lembrar que não é na sua força, não é na minha força, não é com aquilo que eu sei, não é porque eu estudei, porque eu não estudei, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, não! É porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter fome, sim, naquele que me fortalece. Eu tenho que aprender a ser humilhado, sim, naquele que me fortalece. Só tem um jeito de viver bem essa vida aqui na terra. É com aquele que te fortalece. É com aquele que me fortalece. Não tem outro jeito. Pessoal da música, me ajuda aí. Passou muito tempo. Pessoal, fique em pé. Nós vamos orar agora. O apóstolo Paulo está dizendo para você e para mim que tudo ele pode administrar, tudo ele pode desenvolver, tudo ele pode crescer, tudo ele pode fazer naquele que o fortalece. Jovem e adolescente, não tentem viver a sua vida pela sua inteligência. A Bíblia diz, não se apoie na sua inteligência. Confia no Senhor, entrega os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos ao Senhor. Pai e mãe,
Não tente resolver todos os seus problemas. Você precisa colocar sua confiança em Jesus. Você precisa depender de Jesus. Se Jesus não estiver com você, se Jesus não estiver na frente, se Jesus não estiver agindo, se Jesus não estiver movendo, as coisas não acontecem. Não é na minha força, é no meu joelho, ó. É no joelho que as coisas acontecem. É como as Déboras, não é? Há uns anos atrás tinha um ministério chamado as Déboras. Mães de joelho, filhos de pé. É quando a mãe e o pai se encontram em casa com um compromisso de ministrar e ajudar esses meninos a crescer. Paulo está dizendo para nós essa noite que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Você e eu pode aprender a viver contente em qualquer situação. Você e eu consegue aprender a viver em qualquer situação contente, com contentamento, com satisfação. Mas só tem um jeito: naquele que te fortalece. Então, enquanto eles vão cantar, você vai fechar os seus olhos e você vai falar com aquele que te fortalece, para te ajudar a viver contente em qualquer situação, para te ajudar a lidar com os problemas e as dores do seu coração. Feche os seus olhos só para se concentrar. Fechar os olhos, jovens e adolescentes, não tem nada de místico, não muda nada, mas você se concentra. E quando você se concentra, você pode sentir, ouvir, entender o que Deus está falando com você. Então, feche os seus olhos, enquanto eles cantam, você ora. Paulo está dizendo para você e para mim essa noite que ele chegou à maturidade da fé, que ele dava o controle da situação, fosse qual situação fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Você que está aqui essa noite pode chegar ao controle de qualquer situação, seja qual for a situação. Você consegue vencer qualquer problema que você está enfrentando, seja qual for o problema, mas você só vai conseguir fazer isso com aquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você consegue lidar com todas as coisas com aquele que te fortalece. Pai, muito obrigado por essa palavra essa noite. Muito obrigado pelo teu Espírito aqui nesse lugar, ministrando aos nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, ou daquele que está na internet. O Senhor sabe como usar essa palavra, porque a palavra é sua, o Espírito é seu, a igreja é sua. Nós não temos nada, nós somos uma ferramenta que ministra conforme a tua própria palavra e vontade. Eu oro pelos meus irmãos aqui essa noite. Eu oro por mim aqui essa noite. Eu oro pelos jovens e adolescentes aqui essa noite, para que o teu Espírito encontre um lugar no coração dele e dela, para que o teu Espírito possa ministrar ao homem, à mulher, ao pai, à mãe, ao tio, à tia, ao avô e à avó, que só vai conseguir lidar com as dores, as frustrações, as tribulações da vida, aquele que anda com aquele que o fortalece. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Pai, que nós possamos lembrar durante a semana, que nós possamos gastar tempo lendo essa carta novamente, que nós possamos refletir naquilo que o Senhor está nos ensinando hoje,
porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu abençoo meu irmão e minha irmã, para que eles possam deixar o coração aberto, para que essa palavra possa se tornar real, e que haja transformação naquela casa, que haja transformação no coração de cada um de nós. Eu sei que é isso que o Senhor quer, por isso é que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Canta. Eu vou construir minha vida em ti, não é seu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou. Essa chave, a Carol achou lá atrás, é de alguém, é uma chave de uma Zafira, estava lá atrás. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o teu coração, que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és seu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. Passei lutas, passei dificuldades, mas venci, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém perdeu uma chave aí? Chama Zafira. Emanuel, tá com sua chave aí? Você tem uma Zafira? É sua? Jarbas? Não? Bom, vai ficar com o Alexandre. É dos Jarbas. Tá bom. Eles compraram. Tá bom. Olha o carro novo chegando aí já. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus.